queria mais uma vez agradecer a oportunidade da gente inaugurar esse programa tão especial que é o Shark Tank School aqui em São José do Rio Preto. E eu tenho certeza absoluta que o melhor está aqui no Colégio Invictus e começou aqui nessa cidade e vai para o Brasil todo. Então a metodologia que ela traz é justamente essa ajuda da criança para dentro de casa. Poder conversar com os pais, com os avós, com os tios sobre coisas que conectam. Então tem um momento que eles vão aprender mais sobre liderança, tem um momento que eles vão aprender mais sobre gestão, tem outros momentos que eles vão aprender a ser mais criativos, a olhar para a inovação. Quando você pensa num ser humano, quando você pensa numa vida, quando você pensa numa pessoa, você pensa que aquela pessoa quer ser feliz. Então uma das coisas mais importantes é a gente resgatar o nosso bem mais precioso que chama vida. E para isso, pessoal, a gente montou toda essa metodologia. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber? Eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar, muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença, que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de 2 empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama
economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Isso aí, é real, é verdade, pode acreditar. Estamos ao vivo nesta manhã de quinta-feira com mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Muito obrigado a todo mundo que vai nos acompanhar ao vivo e para você depois que vai estar maratonando esse episódio sensacional, tá? Antes de apresentar o nosso convidado, que já é conhecido aqui, um grande parceiro nosso, pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like e depois, é claro, compartilhar com todo mundo com mais um episódio de qualidade absoluta aqui no Ar com Hamilton Trevisan, tá bom? Agradecer também a Arroba Marketing Digital, nossa grande parceira, que vem nos ajudando aqui a divulgar cada vez mais o nosso podcast, nosso trabalho com cortes e muita coisa bacana. Se você precisa também de uma empresa para te ajudar no gerenciamento das suas redes sociais, impulsionar a sua marca, fale com a Arroba, que com certeza você vai fazer o melhor negócio. O Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br, arroba Fernandão Bebidas no Instagram. Montana Automóveis, para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, lá você faz o melhor negócio sem dúvida alguma. Precisa levantar uma grana, precisa vender, procure o Marcelo, toda a equipe da Montana, que com certeza o seu negócio está garantido. Se você quer que a sua empresa, o seu produto esteja em evidência também no Mercado Livre, faça a mentoria com o Lucas Zago do Mercado Mestre. Cara, é muito bacana, rapidinho você já vai ter todas as orientações, você vai estar com todo aquele suporte para você poder vender o seu produto muito mais no Mercado Livre. Faça aí juntamente com o Lucas Zago, tá? Falar aqui do nosso Colégio Invictus, Shark Tank School. Cara, vamos falar daqui a pouquinho, vou deixar até que ele se apresente e conte mais, que tem novidades, inclusive amanhã vai ter novidade também. Eu tô vendo aqui que, vamos dizer assim, vamos ter que tratar ele de uma outra maneira daqui a pouco, não só de senhor, não é? Ah, meu Deus do céu. A T-Flow, que é a loja, a marca que veste os artistas, junto com a gente por aqui também. Não esqueça, tem a nova coleção outono e inverno, tá sensacional. Tem o cupom NOAR10, tá? Só você ir lá no site, NOAR10, você tem 10% de desconto com a T-Flow. E fechando aqui, falando do Sanso Estúdio Automotivo, que tá sempre com a gente por aqui. É aquela empresa que dá aquele trato especial no seu carro, tá? Então, para você que precisa colocar um PPF, vitrificação, fazer uma higienização completa, vá até o Sanso Estúdio. Todas essas marcas aqui que eu falei, QR Code na tela, para você estar entrando em contato e ter mais informações, beleza? Bom, é o seguinte, o nosso convidado, ele já esteve por aqui há uns 30 episódios atrás, né, na temporada passada. Tive o prazer de conhecê-lo, conhecer uma de suas empresas.
Foi um podcast sensacional, teve uma repercussão muito grande, um monte de visualizações, e de lá para cá aconteceu muita coisa. Ele é um cara que eu acho que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci e conversei. Ele mexe com uma coisa que ele trabalha com um dos produtos dele que eu adoro, que é a educação. Eu valorizo muito isso também. É um empresário, ele agora está indo para o meio do futebol, do esporte, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E a partir de amanhã, olha só que legal, hein? Vai ser um comendador. Estamos hoje aqui com o nosso querido Ronaldo Discípulo. Mais uma vez, seja bem-vindo, viu, Ronaldo? Muito obrigado, obrigado pelas palavras carinhosas. Maravilhoso dia para todos vocês. O Hamilton, quando eu venho participar, quando eu tenho a oportunidade, sou convidado de participar do podcast dele. Eu fico, às vezes, um pouco sem graça, porque ele é muito carinhoso conosco, além de ser muito profissional. Que isso. Carinhoso e gentil com o nosso trabalho. Sempre. É um trabalho interessantíssimo também. Apoio e acredito na educação, mas realmente você é um cara especial e eu faço questão de parar, de fechar a agenda para participar, para vir aqui dividir um pouco com vocês todos, não é? As novidades que estão acontecendo aqui nessa maravilhosa cidade de São José do Rio Preto, com o nosso queridíssimo colégio Invictus. É isso aí. Ô, Ronaldo, de lá pra cá, né, da última vez que você esteve aqui, muita coisa aconteceu, né, finalzinho de ano, começo desse 2025. Eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que, através aqui do nosso podcast, fizeram a matrícula do seu filho, né? Nós tivemos aquela campanha que tinha um desconto especial. E outro dia eu encontrei uma mãe que ela falou assim para mim: cara, eu mudei, né, o ano passado pro Colégio Invictus esse ano. Eu assisti o Ronaldo, ele me deu muita segurança para poder matricular os meus filhos. E outro dia teve uma reunião lá na escola, né, onde foram apresentados todos os trabalhos, se eu não me engano, do primeiro bimestre, uma coisa assim. Sim, né? pode ser. Pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada. E ela falou assim: a comparação com o outro colégio que os meus filhos estavam é gigantesca, porque era uma pastinha com uns 10 desenhos, uma coisinha assim. Nós ficamos mais de 2 horas para ver tudo que o meu filho fez, né? Todas as atividades, os desenhos, os livros, os ensinamentos, já começando a falar inglês, umas coisas assim que a gente nem imaginava, né? Isso para mim, cara, eu fico muito feliz e não tô aqui rasgando seda, não. Eu tô falando porque, pô, você pegou seu filho e levou para uma outra escola, né? Acreditando naquilo que a gente apresentou, e já está tendo resultado e está vendo as coisas que acontecem, né? O dia todo, e aquele monte de material, aquele monte de desenho, coisa que ela... Mas meu filho que desenhou isso, que pintou isso aqui? Sim, foi seu filho que pintou isso aqui. E ela nem imaginava. Então isso aí, eu imagino que quando chega esse feedback, quando os professores chegam numa reunião, ou você encontra algum pai, alguma mãe, eu acho que isso deve ser muito gratificante, né? Se nós dermos alguns passos para trás, quando eu estive aqui pela primeira vez, e nós falávamos sobre a transformação da educação. Sim. Falamos sobre acreditar na educação, falamos também em transformação no caminho da educação. Então, essas informações que você traz para mim agora, realmente a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo, ele foi muito relevante para o colégio, ajudou a colocar o colégio no lugar que ele se encontra hoje. Esse era o meu grande desafio quando eu cheguei em maio de 2021 aqui. Eu não entendi o motivo pelo qual o Colégio Invictus não estava no lugar que ele merecia estar. Sim. Não é? Lugar de destaque, lugar de qualidade, lugar de referência. Então nós brigamos e trabalhamos muito para que a gente pudesse chegar. E claro, com o profissionalismo e credibilidade do seu podcast também nos ajudou a fazer esse posicionamento. Quando eu recebo esse feedback das mães, dos pais e até do seu podcast, aumenta a nossa responsabilidade. Não é? Isso também. Porque não é brincadeira. Hoje nós temos lá um pouco mais de 500 alunos e o tempo todo a gente está sendo... como é que eu posso dizer? O tempo todo nós somos motivados e somos provocados para estar trazendo o melhor. Claro. Né? Porque a educação tradicional, Hamilton, é básica, mas é muito importante. Sim. Tá? Mas quando você consegue criar uma ponte, quando você consegue criar essa ponte sem polaridades com a educação tradicional e com a atividade extracurricular,
seja ela em qual nível, o esporte, o balé, a internacionalização, o inglês, o network, feliz do colégio como Invictus, que tem a construção, tem a educação tradicional e constrói a ponte, né, com sentido com todos os pilares. Inclusive, nós falaremos um pouco mais aqui também sobre o Legend Academy, que é o braço do esporte. Voltando um pouquinho na primeira entrevista, eu falei para você que nós tínhamos 5 pilares, que é do network, empreendedorismo, internacionalização, tecnologia e ciência, inglês, ok. Agora nós temos 6 pilares. Nós incluímos o esporte. Naquela época o esporte ainda não estava definido, mas também fui provocado por amigos meus de muito tempo atrás, Ricardo Bonora e Ricardo Barros, que são CEOs da equipe que falam. Mais tarde a gente vai falar sobre os Legends Academies, né? Então, quando você constrói, feliz do Colégio Invictus, que tem essa excelência com o corpo docente, e mantenedores como eu e Ana Cláudia, que realmente nos mexemos, que nos incomodamos. Ok, os nossos alunos eles precisam aprender português, matemática, química, física, geografia. Ok, isso é importante. É como fazer atividade física, não é? A educação regular é o exercício por cérebro. Você tem que fazer exercício. Você não pode queimar essa jornada, não é? Mas calma aí, vamos construir uma ponte? Não vamos falar nem ficar falando só da básica e nem só da extracurricular? Por que nós não construímos? E lá no Colégio Invictus, nós resolvemos, assumimos, até de maneira ousada, trazer todos os pilares, os 6 pilares de empreendedorismo, gestão de carreira, educação financeira, esporte, internacionalização, entre outros, para juntar com a educação tradicional. E quando isso acontece, Hamilton, a repercussão é muito gigantesca. É difícil, é ousado, exige muito comprometimento. Dá um trabalho para fazer. Muita ciência, exige muita pesquisa. Eu ia falar política, também precisa de política. Afinal de contas, fazemos política o tempo todo, não é? Mas não é... A política que eu falo é a política de boa vizinhança, de estarmos vivendo e respirando e nos relacionando. Não é? Então precisa de pesquisa, ciência, tecnologia, muito esforço, muita resiliência, para que quando você junta o extracurricular, que é o caso hoje, o braço Shark Tank School e Legend Academy, com o ensino tradicional, aí fica essa loucura que está acontecendo aqui, o colégio buscando... eu não imaginava, realmente, em maio de 21, quando eu cheguei aqui em São José do Rio Preto, apesar de ter sido muito bem recebido pela cidade, de braços abertos, eu não imaginava que chegaria nesse ponto de hoje as pessoas estarem falando, né? O Colégio Invictus hoje é referência. Eu falo com outros mantenedores também e eles se preocupam. Ronaldo, como é que você está fazendo isso? Ronaldo, me ajuda com isso. Isso a energia ficou muito boa, viu, Hamilton? E muito obrigado mais uma vez por estar me trazendo aqui e dando a oportunidade para a gente estar falando sobre educação, né? É isso aí. Mas eu acho que quando você fala assim, eu nem imaginava que a gente ia chegar no ponto que está, no tamanho que a gente está, mas também assim, isso tudo aconteceu porque você teve essa visão, se for fazer o mais do mesmo e a gente não acrescentar nada, não vai adiantar, né? O que está faltando, o que não tem aqui ainda, o que talvez... E uma das coisas importantes também, que muita gente fala, é como você se comunica bem e você conversa, né, com os pais e tal, mas você escuta também. E o ouvir é muito importante nessa hora, porque o pai, ele deixa o seu filho ali o dia todo e ele fica despreocupado, né? Ele fala, bom, meu filho está lá, ele está aprendendo, ele tá sendo bem cuidado, eu tenho os meus outros afazeres, algumas coisas assim. Quando ele chega na casa e fala, o que você aprendeu? Eu aprendi isso, agora eu já sei falar essa palavra, agora eu já sei fazer esse desenho, agora eu já aprendi sobre isso, se você economizar aqui, você não gasta com coisa errada, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, aquele negócio de... o custo que você tem para poder deixar o seu filho numa escola durante todo o dia, longe de casa, ter a alegria de saber que o resultado está acontecendo. E isso a gente vê. Então, se você tivesse feito só o mais do mesmo, é um colégio, vamos deixar com portas abertas, vamos ter uma aulinha de educação física aqui, um desenho aqui, de vez em quando traz alguém para fazer uma palestra, uma festinha, alguma coisinha e pronto. Mas essa visão que você teve também foi extremamente importante. A gente percebe também que você viaja bastante, né? Você conhece vários lugares, você e a Ana, e as palestras que você faz também.
cada palestra que você faz, que você leva um pouco daquilo que você conhece para você compartilhar e ali você escuta outras pessoas também, aquilo dá para pegar algo de novo e trazer também para suas... agora tem um negócio que eu estou pensando em fazer, o cara falou ali, tem muito a ver aqui, aquele palestrante disse, não conhecia esse professor, alguma coisa, e essas ideias já vão encaixando, porque todo dia que a gente tromba com o Ronaldo tem uma coisa nova que ele apresenta. É interessantíssimo esse questionamento. Quando você fala sobre ter bons ouvidos e poder se comunicar de maneira um pouco assertiva, é o fato também de ter bons ouvidos, né? Sim. E ser respeitado, né? Porque eu só falei e as pessoas só me escutam porque elas me colocaram e me permitiram estar no lugar de fala. Né? E sobre estar no lugar de fala e permitir que eu falasse, eu não posso deixar de falar. Eu vou lá no final sobre as viagens, mas deixa eu falar um pouquinho sobre o Shark Day. Né? Eu vou insistir nessa questão do colégio, da educação, porque isso realmente é minha grande paixão hoje. Não... Pessoal do grupo, tá tudo certo. Tá? Eu gosto de todo mundo, todos os negócios, eu sou feliz com todo mundo, com as mentorias, com as palestras, com todas as nossas empresas. Mas o colégio em especial, ele traz como é que eu posso dizer? Desafios diários. Desafios diários. Intermináveis. Tá? Você imagina dentro de um prédio vertical, 600 pessoas... subindo, descendo, falando, orientando, coordenando, dando aula. Cara, é uma energia surreal. E todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu vou confessar para você que eu viajo muito, eu fico querendo muito estar no colégio, porque eu quero essa energia. Sim. É isso que... esse é o meu propósito. Mas sobre o lugar de fala, que você disse, mas você se comunica bem. Eu só me comunico bem porque as pessoas me escutam e me permitem falar. E sobre isso... Essa semana nós apresentamos o primeiro Shark Day. Sim. O que é o Shark Day? É um braço do Shark Tank School, onde os nossos professores, professor Carlos Eduardo, parabéns, o senhor foi fantástico, sua turma estava maravilhosa, viu? Então, eles têm um material didático, né, online e físico, e eles foram provocados a trazerem nesse primeiro momento soluções que pudessem melhorar o ambiente da socialização, o estudo e controlar a ansiedade dos alunos. E o primeiro, o segundo e terceiro do médio, eles foram brilhantes, Hamilton, brilhantes. Só para que você entenda, a proposta era o modelo do Shark Tank, né, da proposta Shark Tank, foi montado todo um cenário muito parecido com a estrutura, claro, com os devidos investimentos, né? Sim, lógico, sim, né? claro. Então nós tivemos um representante do Shark, que é o Eliazar, sócio da Carol Pfeiffer, que esteve conosco, gentilmente veio presenciar e prestigiar o evento, uma vez também porque ele é responsável por esse material, Sim, sim. e não fazia sentido ele não estar conosco, ele rapidamente atendeu o nosso pedido e participou. Nós montamos uma bancada e os alunos subiram, né? Os alunos subiram e começaram a apresentar de maneira profissional, organizada e planejada, melhorias para o colégio, inclusive trazendo soluções para a gente, porque assim, para o mantenedor, precisamos comprar isso, precisamos comprar aquilo, precisamos comprar... A primeira coisa que vem na cabeça do mantenedor é, meu Deus, o orçamento do colégio é feito em janeiro, todo o dinheiro, todo o planejamento do colégio é feito em janeiro, e projeta-se o ano todo, e o dinheiro está todo comprometido. Como é que eu vou fazer agora para montar uma cozinha, ou montar uma sala, ou trazer isso, aquilo? Os alunos trazendo soluções para as questões financeiras. Não, minha família tem um supermercado, meu pai tem uma loja, tem um armarinho. Olha aí. É surreal. Mas uma coisa que me deixou, e eu fazia parte do jurado, o que me chamou realmente a atenção foi o fato de eu falar, gente, por que eu nunca pensei nisso? Por que as pessoas me escutam? Por que as pessoas permitem que eu fale e eu não estou ouvindo os meus alunos? E uma das alunas, ela falou assim, obrigado pelo lugar de fala. Olha aí. Cara, isso ecoou, isso ainda está na minha mente. E eu me cobrei na hora, claro que eu não demonstrei, mantei minha postura, não, tudo bem, vamos falar aqui sobre as questões, sobre os descontos, as compras à vista, tal, isso como um Shark, mas aquilo ecoou na minha cabeça. Por que eu não dei lugar de fala? Por que eu não permiti que os meus alunos falassem? Esse é um caminho dentro do Colégio Invictus sem volta, tá?
permitir que os alunos participem da nossa gestão de modo 360 e que faz parte também, né, eles precisam sair do ensino médio com ideias claras do que eles querem fazer e por que fazerem. Bom, eu tive que dar esse passo atrás, vou falar das viagens, mas sobre... Inclusive, eu aconselho, se é que eu posso fazer isso, aos mantenedores, a não copiarem. Eu acho que criarem os seus modelos dentro das suas instituições, porque as instituições são ímpares e a gente precisa respeitar. Provavelmente o que dá certo comigo pode não dar certo com o outro, porque isso demanda nível de energia, nível de comprometimento, uma série de questões. Mas se eu pudesse amplificar essa reportagem, essa entrevista hoje e falar com os mantenedores de todos os colégios do Brasil, eu pediria para ele, olhando nos olhos deles, dê lugar de fala para os seus alunos. Conversem com os seus alunos. Acreditem, eles têm ideias, eles possuem ideias brilhantes. Conversem com eles e criem o seu modelo. E criem o seu modelo de hackathon, shakathon, Invictus Days, enfim, e permitam que eles falem. Sobre as viagens e os eventos, sim. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, Hamilton, de palestrar ou de mentorar, quem mais aprende nos processos sou eu. Eu não falo isso porque eu sou monetizado por isso, né? Claro. Então eu não vou dizer ali, olha, muito obrigado, tal. Então eu transfiro o meu know-how do momento em que o empresário está passando e o que ele precisa. Lembrando, cada empresário, os empresários e as empresárias e os empreendedores são ímpares. Sim. Então eu não posso pegar uma regra e aplicar em todos eles. Cada um tem sua necessidade. Mas eu realmente aprendo muito e todos os dias. Eu vindo para cá agora, estava falando com o João Batista, que eu mentoro ele lá na cidade de Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Ele é proprietário de uma fábrica, uma indústria que produz sapatos femininos. E ele conversando comigo, e a vontade que eu tenho é de falar assim, obrigado, João, obrigado, João, por estar me trazendo tanta informação, né? Olha aí. E nas mentorias e nas palestras eu aprendo. E as viagens? Mas as viagens são tão especiais quanto as mentorias. Porque quando você viaja muito, China, Europa, Ásia, os Emirados, enfim, eu tive a oportunidade de conhecer todos esses continentes e todos esses países. Cada vez que você vai a um lugar desse, a impressão que eu tenho é que eu estou respirando ar puro, que eu estou bebendo água limpa da fonte. Hamilton, eu não estou dizendo que eles são melhores do que nós. Claro. Porque eu aconselharia também eles, das escolas em que eu visitei pelo mundo, que viessem também e pudessem fazer o mesmo aqui no Brasil. Porque eu tenho certeza absoluta que eles aprenderiam muita coisa com a gente. Até o fato de sermos super resolutivos e transformarmos sempre com o mínimo o máximo. Exatamente. E eles não têm isso. Então, com relação às imersões e às viagens, eu aconselho também, façam. Porque o fato não é de você ir conhecer uma outra cultura, mas é você respirar ar puro, beber água limpa da fonte. E quando você volta, Hamilton, quando você volta, sua cabeça já está explodindo. Uma sabedoria que você recebe também de cada lugar, né? Exatamente. Bom, enquanto o Ronaldo está tendo aqui uma aula hoje aqui mais uma vez, com essa presença encantadora do nosso querido Ronaldo Estima, daqui a pouco a gente vai falar sobre as novidades também aí que vão surgir amanhã aqui em Rio Preto, e que tenho certeza que ele está bem emocionado, muito feliz com isso. A gente vai falar sobre isso porque é realmente uma coisa que é um reconhecimento daquilo que ele está vivendo, presenciando e ajudando aqui no crescimento da nossa cidade. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho aqui da Casa de Carnes Ozeiral, o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto, fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas, tá? O frango assado mais crocante da cidade, todo mundo tenta copiar, mas não consegue. As caftas mais sensacionais. Para o seu almoço tem sempre um prato especial e no final de semana também, tá? Além tem o kit mistura, que são carnes fracionadas, já na medida certa para você ter durante toda a semana. Casa de Carnes Ozeiral, junto com a gente por aqui. A Interessências, que é a loja mais perfumada aqui da cidade. Lá você encontra perfumes finos, tem também essências para você poder montar o seu perfume e ainda aromatizadores e um monte de coisa bacana, tá? Interessências.com.br, @Interessências. Fala da Ana Campos, consórcio e consultoria, mentora de consórcio, para você que quer comprar sua casa, o sonho de ter o seu carro, o seu caminhão. Com a Ana Campos você consegue. Pode fazer sua mentoria para vender consórcio, faturar também, tem um monte de gente recebendo plaquinhas aí, mais de 100
100 mil, mais de 150 mil, 200 mil em consórcio vendido. E é claro que a Ana Campos vai te ajudar. Juntamente com o consórcio União, você pode fazer o seu consórcio até a quarta parcela ser contemplado em contrato. Não esqueça, Ana Campos Consórcio Consultoria com a gente, PrimeLED.painéis. Em toda a cidade, mais de 50 painéis espalhados. Você para no semáforo, já está a marca sua exposta. Quem não é aparecido, quem não aparece não vende, não é reconhecido. E o mais bacana, com menos de R$10 por dia, você já vai ter a sua marca exposta em toda São José do Rio Preto, tá? PrimeLED.painéis junto com a gente. O Mercadão Agropet com preço bom, ninguém compete. 7 lojas. São 2 lojas em shoppings em Rio Preto Shopping no Shopping Cidade Norte, tem em Cedral, tem em Ibirá, tem também na cidade de Badiba City. A Encantar e Mimos Afetivos, tá chegando o dia dos namorados aí, para você dar aquele presente especial, uma cesta, fazer uma caneca personalizada, tudo aquilo que você quer, a Renatinha tem para você. Encantar e Mimos Afetivos. E o nosso querido Ronaldo vai levar daqui a pouquinho de presente, mais uma vez aqui, uma caixa da Farofa da Nega, que é aquele acompanhamento, considerado o melhor acompanhamento do Brasil, farofadanega.com.br, @farofadanega, tem a tradicional, tem de limão, tem picante, você vai encontrar também a caipira de banana nos melhores estabelecimentos aqui de São José do Rio Preto, tá bom? farofadanega.com.br. Ô Ronaldo, uma coisa também que a gente, já partindo aqui pro lado do Shark Tank School, eu queria que você explicasse pra gente, da última vez que você veio, você falou, ó, tem uma novidade, o Shark Tank tá chegando, a gente vai apresentar o projeto e tal. E de repente, a nossa cidade, que já é linda, já é bonita, o colégio que todo mundo já conhece, é num lugar, uma localização incrível da cidade, eu vejo que realmente, fisicamente, passou a ser um cartão postal aqui de São José do Rio Preto, que inclusive você esteve presente lá no Mercadão Municipal, apresentando o cartão postal e tudo mais. Como que foi essa união com o Shark Tank? Como foi que chegou? O pessoal já conhecia vocês? Você já apresentou o projeto? Porque, pô, ter a Carol por aqui, ter o pessoal fazendo esse projeto incrível e hoje ter junto, a gente fala assim, bom, se o colégio já está crescendo, já tem um monte de coisa, oferece, e aí de repente chega um Shark Tank para poder unir isso aí, todo mundo sai ganhando, principalmente quem estuda lá, né? Deixa eu contar para você então como foi esse encontro do Ronaldo com a Carol. Carol, todo mundo conhece a unanimidade. Sim. Ela, quando é referência no quesito de educação financeira, né? Ela tem mais de 90 abraços aí, porque é uma Shark, e ela tá, inclusive essa semana, começou a gravar a 10ª edição do Shark Tank. Sim. Não é? Então, ela é de fato uma Shark e de uma mulher extraordinária. Ela é no mínimo extraordinária, porque eu ainda não entendo como é que ela consegue fazer todo esse movimento. Eu já tive algumas vezes pessoalmente com ela na Dinastia, que é a hub dela. Sim. Onde muita gente interessante passa lá todos os dias, e o que me impressiona é o fato de como ela se movimenta nas salas, a maneira com que ela consegue ser multifacetada, como ela consegue ser serial. Ela entra dentro das salas de assuntos de marketing, de agro, tecnologia, incrível, né, educação, investimento, e ela sai se movimentando com muita habilidade nessas salas todas e dando a opinião dela, sempre muito, muito cirúrgica e pontual. Mais uma vez, são as palestras, né? A maneira com que eu falei para vocês o que a gente ganha, né? O quanto nós ganhamos quando temos a oportunidade de sermos convidados para falar sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre liberdade financeira. E num desses eventos, eu falando sobre educação, eu fui convidado para falar sobre educação. Coincidentemente, eu abri a palestra da Carol. Carol posteriormente vem e fala, e a impressão que eu tinha é de que tudo que ela estava falando, a gente tinha combinado. Foi um match, assim, muito forte. E ela desceu e eu procurei, eu falei, todo mundo procura ela, assim, pô, todo mundo quer ser sócio dela, todo mundo por conta da honestidade, da integridade dela. E aí eu falei, Carol, tem um minuto, olha, eu sou mantenedor de um colégio, fico em São José do Rio Preto, é um baita de um colégio, tal. E nós estamos desenvolvendo um projeto lá. Aí esse projeto que na época chamava Geração Invictus. Ó, Carol, e rapidamente, porque você tem pouco tempo com ela, né? Sim. Pensa nela, a Carol, ela tem o hábito de definir, de transformar a vida de uma pessoa em 3 minutos. Não é? Então eu pensei assim, puxa,
eu tenho 3 minutos para fazer o meu pitch, né, para ela. Claro que eu não estava no programa de televisão, mas ela é muito assediada, mas é muito assediada por todo mundo. Ela brinca até nas palestras dela, que ela fala assim, quem gostaria de ser meu sócio aqui? E as pessoas levantam a mão e ela fala, puxa, mas eu nem falei do que se trata, vocês querem ser meus sócios? É por conta da maneira com que ela é efetiva, que ela conduz o negócio dela, mão forte, né? E lucratividade, não é só ter mão forte também. Ela gera finanças, ela gera dividendos e ela transforma a vida das pessoas. Definitivamente. E aí eu falei, olha, Carol, eu tenho um colégio, cara, tem 5 pilares, network, empreendedorismo, internacionalização, Aí ela falou, conta mais sobre isso. Olhei. Falei, opa, saí dos 3 minutos. Já me coloquei num lugar especial. Como se fosse quem chega lá do Faustão, né? Você vai ganhando. Exatamente, as pessoas aplaudem e você vai ficando mais um tempo. Fala um pouco mais sobre isso. Eu falei um pouco mais e tal. Eu acho que ela sentiu entusiasmo. Talvez ela tenha sentido energia, honestidade. E naquele momento, ela me colocou ao lado dela, do mesmo lado da mesa. Olha aí. Posteriormente, marcamos uma reunião, que eu acabei provocando essa reunião de uma maneira engraçada, mas ela acabou aceitando esse convite meu. Eu fui lá para a Dinastia, participei de uma reunião para falar sobre Shark Tank School, que eu não fazia a menor ideia do que era, né? E uma reunião muito produtiva, já aprendemos muito, e no final eu propus para ela. Falei, olha, por que nós não pegamos esse modelo aí e levamos para o colégio? O CEO dela, o Eliazar, que estava na reunião também e já se movimentando para fazer uma pivotagem em um outro segmento com Shark Tank, falou o seguinte, esse ano não vai dar, Ronaldo. Esse ano não vai dar. Mas o ano que vem talvez a gente possa fazer. Sim. Pô, eu fiquei muito triste com aquilo. E eu falei, eu preciso provocar qualquer coisa aqui que chame a atenção dela para ela desistir do que ela estava fazendo e ela colocar as energias dela. Aí eu falei assim, olha, nós temos 40 e poucos dias, 50 e poucos dias para fazer essa implantação. Eu sei que isso é uma loucura, mas eu sei que você é muito boa no que você faz. E eu sei que você tem um time de excelência. Olha aí. Eu banco essa operação. Eu não sei quanto vai custar, mas eu banco essa operação e você põe seu time para trabalhar. Eu acho que foi isso, né? Ela rapidamente falou, olhou para o CEO dela, para o Eliazar. A Bianca Venturotti também estava na reunião, que é também um braço dela de brand. Saiu. E pasmem, implantamos a metodologia do Shark Tank School. Foi muito rápido. Eu lembro que você tinha falado... 30 dias, em janeiro nós lançamos, e essa semana nós apresentamos o primeiro Shark Day com um pitch de negócios extraordinário. Cara, que incrível, né? Mas essa ideia também... Ela reconheceu, né, aquilo que você realmente já fazia aqui, viu que realmente não era uma coisa absurda e não era um negócio assim, vou investir em algum lugar que realmente vai me dar um prejuízo ou uma dor de cabeça. E quando você bateu o pé e falou assim, não, vê o que faz aí, o banco, eu quero isso aí, o projeto vai dar certo, eles acreditaram e olha só o que é hoje. Eu acredito que realmente... pessoas profissionais no hype, no nível em que a Carol está, que ela se encontra hoje, e eu não tenho dúvida que vai projetar muito, muito mais. Eu acho que o céu para ela não é o limite ainda. Mas elas estão preparadas para ouvir e entender rapidamente sobre o propósito. Sem técnica nenhuma, eu apresentei um projeto. Hoje eu entendo isso porque eu estou estudando sobre isso. Eu estou tentando, porque assim, diga-me com quem andas que direis quem é. Claro. Então, quando você faz essa transição e começa a mudar as suas companhias, você se torna um cara provocativo. Quando você fica no seu lugarzinho ali quietinho, na sua pirâmide social, lá no topo, aquela segurança mentirosa, em que todo mundo fica falando coisas boas sobre você, como você é lindo, como você é um bom profissional, como você é um bom pai, nossa, como você é um bom marido, cara, você acaba ficando quentinho, gostosinho, e aí você não quer sair dali. E todas as vezes que você é provocado para sair trocar de mesa, aí você diz, não, mas aqui tá tão quentinho, né? E as pessoas que estão ali, elas ficam alimentando teu ego, e você acaba não ficando, né? E eu não, eu sou o cara que quero mudar, eu sou o cara que busco movimentação. Hoje eu entendo que o que eu falei para ela foi exatamente
O que tecnicamente eu poderia me apresentar num Shark Tank hoje, por exemplo. Sim. Por exemplo, eu disse para ela, falou, fala um pouco sobre o negócio. Eu disse, olha, eu sou dono de uma escola e tenho esses projetos. Ok, eu trouxe o problema para ela. Uhum. Mas, ok, e o que causou esse problema? Aí eu falei para ela, e isso tudo, nós tivemos essa ideia porque foi através de uma dor minha, quando eu estudava, que eu não entendia o motivo pelo qual eu ia para o colégio. Ninguém falava para mim, olha, você precisa passar por essa fase, não adianta você queimar essa fase, porque o que você está fazendo agora é um exercício para o teu cérebro. Aprender todas as matérias faz parte de um processo de exercício para o cérebro, para você ficar mais dinâmico, mais resolutivo. Então você tem que aprender matemática, português, física, geografia, todas essas matérias, para depois você ir crescendo, amadurecendo e definindo suas aptidões. Na minha época de colégio, eu não tinha as pessoas que me falavam isso. O que eu escutava era minha mãe, com muito amor, dizendo para mim. Eu dizia, mãe, eu não quero ir pro colégio. Ela dizia, não, você tem que estudar porque sua irmã estuda. Exatamente. Essa era a referência que eu tinha. Então eu tinha que estudar porque minha irmã estudava. Mas, por exemplo, minha irmã, ela não ia para a feira descarregar um caminhão. Justo, não é? A gente tinha que respeitar ele aqui. Eu e meu pai éramos os alfas da casa. Quem tinha que descarregar o caminhão na feira era eu, meu pai e meu avô. Não minha mãe, minha avó e minha irmã. Então, quando eu voltava da feira e ia para o colégio, cara, as pessoas não se conectavam comigo. Eu passava uma manhã toda vendendo frutas, sim, gritando, mexendo com dinheiro, com habilidades, com N situações, chuva, frio, calor, carrega, descarrega, corta, não corta, prova, não prova. Aí eu era desafiado todos os dias, desde muito jovem. Eu ia para o colégio, quem que eu encontrava no colégio, Milton? Meus amigos, sim, que talvez tivessem uma situação melhor que a minha e ficaram um dia inteiro em suas casas. E tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Eu não me conectava. Então, quando eu digo para Carol o que eu quero fazer e que isso foi movido por uma dor, ela rapidamente sacou. Cara, isso não acontece só com o Ronaldo, eu imagino. Claro. Não falamos sobre isso ainda. Mas ela deve ter sacado. Isso não aconteceu só com o Ronaldo. Provavelmente ela deve ter pessoas assim dentro da casa dela, na família dela. Então eu trago a dor, eu trago a solução e trago o investimento. Então eu... Mas no dia eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia. Eu só precisava encontrar alguém com bastante conhecimento, uma pessoa capacitada para me ajudar a pivotar esse colégio. Mas eu acho que já estava dentro de você, porque, pô, você foi contratado para você salvar um colégio, aí de repente você assume o colégio. Que bom. Pode pegar aqui, fica à vontade. Que bom que você lembrou disso. E de repente, pô, você chega aqui, ó, nós estamos com um problema no colégio. Não, tá, nós não queremos mal o colégio. Não, eu quero então, deixa comigo. Exato. E aí aquilo lá já vem vindo, você vai construindo, vai fazendo. Pô, Rio Preto é uma cidade que tem um monte de colégio. E aí você fala, pô, eu preciso ser o diferencial, o que eu posso fazer? Apesar que, vamos falar o seguinte, entre outras coisas, a localização do colégio é privilegiada também. Surreal. Tudo, é sensacional. E aí, ali, eu acho que já estava dentro. Falei assim, pô, cheguei até aqui, tem uma oportunidade dessa e o cara falou que vai esperar talvez o ano que vem. Não, vamos fazer esse negócio agora, né? Isso eu acho que já vinha também de dentro. E então, esse movimento de transição que eu falo, transição de carreira, de sair do lugarzinho que você se encontra ali, confortávelzinho, quentinho, com todo mundo te elogiando, e procurar, porque, pensa bem, eu quando aceitei de maneira, eu posso dizer até ousada minha, a participar de uma reunião dentro da dinastia, com Carol Pfeiffer, Eliazar, entre outras pessoas tão boas, tão competentes quanto ela, eu fiquei numa reunião de 8 horas, Hamilton. Eu fiquei calado. É exatamente isso, mas quando eu estava calado, eu estava aprendendo. E eu gosto desse movimento. Sim. Eu gosto desse movimento de ficar calado. Agora, você está me dando um lugar de fala, então eu estou falando. Mas eu tenho certeza que a gente aprende muito mais ouvindo. Claro. Não é? Então, é sobre isso. Me posicionei, procurei um grupo melhor, procurei me relacionar com pessoas mais competentes do que eu. E aí eu vou buscando, e algumas pessoas podem achar que é sorte. Esse rapaz tem muita sorte, esse rapaz... Não é sorte, não. É o movimento que você faz e que você acaba, de alguma maneira,
sendo retribuído por coisas importantes e coisas legais que acontecem com a gente. Boa. Deixa eu mandar um abraço para quem está assistindo a gente ao vivo aqui, o Fernando Castro. Bom dia, Ronaldão, excelente programa para vocês. O Alexandre Chimizo tá mandando aqui, esse é o homem, hein? A Andressa Rocha, bom dia também. A Andressa tá aqui, ó, educação abre portas para um futuro melhor, transforma vidas com conhecimento e propósito. Obrigado aí, boss, por tudo, né? A Suzana também tá falando que o Colégio Invictus é sensacional. A Ana também falando aqui sobre o ensino, né, que tornou-se o cartão postal aqui da cidade. A Letícia também, Goraib mandando um abraço aqui pra gente. Que mais aqui? A Andressa falando que o Ronaldo é o nosso anjo. E o João Paulo falando que orgulho do meu sogro. Ó, o cara falar que é o orgulho do sogro já é um ponto positivo para ele também. Esse menino é muito especial. Muito bem. Ô Ronaldo, é óbvio que você está falando sobre os pilares desde a primeira vez. A gente viu que é um grande diferencial, aquilo que você colocou como pilar e que realmente sustenta tudo isso que é hoje. E aí você vem agora colocando a questão do esporte. Mas aí o que a gente poderia pensar, né? Bom, o Ronaldo quer colocar o esporte como sexto pilar. A gente vai ter aulas de algumas atividades diferentes, alguns esportes diferentes. Não, mas lá vem o Ronaldo querendo pegar uma academia de lendas, o Legends Academy. Só que você vai ver quem tá no Legends Academy, entendeu? Aí você fala, não é possível que essa galera aqui tá toda junto. Cara, como é que você encontrou esses ex-jogadores, ex-atletas, né? E que fazem parte desse projeto tão incrível e que, mais uma vez, você conseguiu achar mais um pilarzinho ali para você encaixar e traz uma coisa que é surpreendente, cara. Que coisa sensacional. Eu precisava, Hamilton, eu estava pensando agora numa resposta. Cara, como é que eu vou responder isso? Como é que eu vou responder essa pergunta? Mas eu não posso pensar para responder isso. É uma resposta automática. De não me contentar. Eu sou um poço sem fundo. Ok, quando nós entendemos que eu sou do esporte. Eu sou um ex-atleta que joguei basquete até os 19 anos de idade. Isso eu lembro que você tinha falado. Então, assim, eu não posso fechar os olhos pro esporte. Porque por tudo que nós já passamos, eu, minha família, todas as dificuldades, foi a resiliência que fez com que eu chegasse até aqui. Sim. Foi o fato de aguentar pressão. O fato de poder sangrar e não reclamar. Tem até uma história que um conhecido meu conta, Nando Garcia, que ele fala que tinha um capitão que ele combatia os piratas no mar, e todas as vezes que ele saía para combater esses navios piratas, ele chamava o imediato dele e perguntava: imediato, quantos navios piratas? O imediato falava: 2 navios. Aí ele falava assim: traga minha camisa vermelha. Aí o imediato entregava a camisa vermelha para ele e eles saíam para combater. Aí voltavam, dias depois: imediato, quantos navios piratas? 10 navios. Traga minha camisa vermelha. E eles saíam para combater. E essa história foi se repetindo, e um dia o imediato, que não gostava de confrontar, mas resolveu, puxa, toda vez que antes de sair para a batalha, antes de sair para combater os piratas, ele me pede a camisa vermelha. Capitão, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que toda vez antes de sair para combater, o senhor pede a camisa vermelha? Ele disse: imediato, é porque todas as vezes que a gente sai para combater, eu sangro. Entendi. E eu não quero que a minha tropa veja eu sangrando. Então, assim, eu não posso fechar os olhos pro esporte. Mas eu achei muito básico trazer basquete, futebol de salão, com todo respeito ao basquete, ao futebol de salão, a todos os atletas e ex-atletas que passaram por todas essas atividades. Mas eu fiquei pensando, cara, mas será que isso realmente é o impacto? Aí eu fui entender e pesquisar o que os jovens em São José, qual é o esporte que os jovens respiram. Fizemos uma pesquisa dentro do colégio e entendemos que é o futebol. Uhum. Os meninos e as meninas do nosso colégio, eu não abri essa pesquisa. Tá. Eu só fiz com base no nosso colégio. Sim, sim. Eles respiram futebol. Falei, então vamos trazer ênfase ao futebol. Mas eu ainda não tinha um projeto, ainda não sabia o que fazer. Eis que, vamos dar uns passos atrás, network. Né? Eu não perdi o contato de 2 grandes amigos. Na verdade, nós temos um grupo e 2 ex-atletas também do basquete, Ricardo Barros e Ricardo Bonora. O Ricardo ainda fez a transição ainda, ele saiu do basquete e foi jogar
futebol no São Paulo. Eles me chamaram e falaram, Ronaldo, numa conversa provocativa sobre tokenização, eles me conversaram e me apresentaram esse projeto do Legend Academy. Eu falei, fala um pouco mais sobre isso. Inicialmente com os Ricardos. Aí contado. Passou-se um ano, eu fui provocado novamente por eles, mas hoje num outro modelo. Ronaldo, a gente precisa realmente amplificar. E nós entendemos que o Colégio Invictus pode nos ajudar com o pilar da educação. Eu procurando um pilar do esporte e eles procurando um pilar da educação. Nossa Senhora. Aí quando junta a fome com a vontade de comer, né, Nilton? Não tem como, acontece? né? Aí eles me apresentaram um projeto, eu de cara engajei, falei, meu, é surreal. Ex-atletas de futebol, meus alunos respiram isso, o colégio vai patrocinar esse evento. Em contrapartida, esses atletas vão entregar conteúdo para os meus alunos. Por exemplo, Marcelinho Carioca. Sexta-feira agora o Marcelinho grava, né? Na próxima sexta-feira. Amanhã, hoje é quinta, né? Então amanhã é Marcelinho Carioca. Marcelinho vai ficar 40 minutos ensinando como é que se bate uma falta. O grafite, como se faz uma jogada. A Milene Rodrigues, como se posiciona num campo. O fato dela ser uma mulher e uma ex-atleta. Sim. E eles me apresentaram. E quem é o responsável por tudo isso, por conectar todos os atletas? Um ex-jogador de futebol chamado Ivan Rocha. Ele foi zagueiro no São Paulo e depois mudou-se para a Europa e jogou em grandes times da Espanha. Ivan, amigo do Ricardo Bonora, amigo do Ricardo Barros. Eles se conectaram, criaram. E o que me apaixonou de fato, porque no fundo, todo empresário, ele pensa assim, puxa, como é que eu posso monetizar mais o meu negócio? Como é que eu posso trazer mais alunos para o meu negócio? Então, primeiro o empresário pensa nisso. Posteriormente, eu fiquei sabendo que esses ex-legends, ex-atletas, eles se organizam e parte desse dinheiro vai para um grupo de ex-atletas que não estão fazendo parte do Legend, mas que estão com algum tipo de dificuldade. Entendi. Então eles indicam, o Ivan angariou todos esses 40 ex-jogadores de futebol, masculinos e femininos. Eles vão tokenizar e vender essa experiência como se fosse uma clínica. Você quer aprender, quer dicas do Marcelinho como bater falta. O Marcelinho, a pessoa vai na internet, vai comprar esse token, vai monetizar a plataforma e parte dessa receita vai ser distribuída para atletas que eles também escolheram e que vão ajudar financeiramente. Então, Hamilton, a vontade com a fome... E a gente está falando aqui, não é porque eu sou corintiano, não, a gente está falando do Marcelinho Carioca, que é o maior batedor de falta de todos os tempos, né? Sem dúvida. A Milene, por exemplo, ela é a recordista mundial de embaixadinha, né? Foi uma das pioneiras em relação ao futebol feminino também. O Ricardo Rocha, que é uma das pessoas mais respeitadas, né, que a gente tem em relação... Nosso zagueirão, né? Campeão mundial. O Ronaldão também, que todo mundo conhece aqui de Rio Preto também. Então a gente tem o Sérgio, para quem é palmeirense aí, o Silas, tive o prazer de conhecê-lo, acho que o ano passado, estava tendo um evento aqui numa quadra de tênis, a gente trocou uma ideia, também uma pessoa sensacional. Então a gente não está falando de pessoas que são desconhecidas, ex-jogadores, não, são ex-jogadores, ex-atletas que têm uma trajetória, que têm uma história e que foram em cada uma de suas posições dentro do campo, na quadra, excelentes, sensacionais. Se lá no colégio, por exemplo, nós tivermos alunos hoje e alunas que queiram jogarem no gol, eles só vão aprender nada mais, nada menos com o Roger e com o Zete. Sim. Então, são pessoas de performance, que performaram e que são multicampeões. Não é? E sabem muito das suas posições. É sobre isso, Milton. É não se contentar. Quando você achar... Eu sempre digo assim para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de falar, todas as vezes, Hamilton, que você estiver num lugar em que você é o protagonista, eu digo assim, caia fora. Sai da sala e vai para outra. Né? Caia fora. Vai procurar um lugar. Você pode até ser um protagonista, mas sempre tem você pode ser um protagonista, mas sempre tem que pensar como um coadjuvante. É isso aí. Você sabe que eu tenho... Esses dias eu vi um amigo, fazia tempo que eu não via, mora lá em Santa Fé, e ele, pô, um cara extremamente inteligente,
E aí ele viu que eu tenho uma tatuagem com o número 23, né? Que é um monte de coisa que representa o 23 pra mim. E eu vi que na mão dele tem um 2, né? Aí ele falou assim, ó, você tem uma tatuagem 22? Tá? E o 2, o que significa? Ele falou, não, eu me considero sempre o segundo. Porque eu quero sempre chegar lá. Eu nunca tô preparado. Então, assim, eu tô sempre na minha cabeça que eu sou o segundo colocado. Porque o segundo colocado, ele não pode desistir. Ele quer ser campeão algum dia. Então, se eu já colocar o número 1, ou se eu falar eu sou o primeiro, eu posso cair. Agora, quem tá em segundo pode chegar lá. Cara, eu fiquei com esse negócio na cabeça, falei, esse cara é louco, não tem nada a ver um negócio desse. Aí um dia eu assistindo alguma coisa, não lembro o que era, e o cara falou a mesma coisa, né? Eu falei, cara, faz sentido, porque se você se acomodar no primeiro, no topo, né? É achar que você é o maior de todos e tal, e você não tem que aprender nada, aí você cai nisso aí. É o que você falou agora também. É a maneira dele demonstrar a humildade dele. Eu tenho 2 falas sobre o número 2. A primeira fala é importante ele ter esse entendimento, porque isso funciona com ele. O Bernardinho, ele fala nas palestras dele, nas oportunidades que ele tem que falar, porque é multicampeão, né? O Bernardinho ganhou tudo, né? E eu sou fã do Bernardinho. E ele fala, aos campeões, desconforto. Cara, se você quer se manter no topo, você tem que estar desconfortável. Ganhamos um título, começávamos a treinar às 8 horas da manhã, queremos ganhar um outro título, então um outro título temos que começar às 7 horas da manhã. E é assim que funciona. Então o número 2 pro Bernardinho é super, funciona. Aos campeões, desconforto. Seu amigo, ele tem que estar desconfortável o tempo todo para ele sempre estar buscando o máximo. Mas tem uma outra fala também do nosso queridíssimo Ayrton Senna, que teve uma final em Tóquio, eu acho que ele estava buscando o tricampeonato dele, e o Prost tira ele da corrida. Logo na primeira volta, eles arrancam e o Prost tira ele da corrida. Depois busquem lá no Google para dar uma olhada nisso. Eu achei muito, muito interessante o que ele falou. Aí ele saiu bravo e tal. E eu acho que o Galvão Bueno ou o Reginaldo Leme foi entrevistar ele. Ele disse, Senna, você tá bravo? Você foi o vice-campeão do mundo? Você não precisa estar bravo. E ele falou assim, Galvão, vice é o primeiro a perder. É o primeiro dos perdedores, né? Do restante. Então ela funciona dos 2 modelos, né? Ou você não se conforma, ou você entende que você tem que estar sempre sendo motivado para buscar o topo. Pô, sensacional, hein? Vocês que estão assistindo aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Hoje, mais uma vez, aqui com a gente, nosso querido Ronaldo Estima. Deixa eu fazer aqui a última parte dos patrocinadores, falar da Mariner Calçados. A Mariner, você sabe que é aquela loja incrível que tem todo o calçado pra você. Tá chegando o dia dos namorados, presentear quem você ama com o calçado. Tem mochila em couro, cara, tem uma bolsa de viagem que é sensacional. Então, se você ainda não conhece a Mariner, 2 lojas em Rio Preto. Fica ali no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo, e tem também na Constituição com a Independência, tudo climatizado, um monte de novidades pra você, tá? Falar da Y Steak, eu tô muito feliz porque ontem aconteceu aqui em Rio Preto a premiação da comida de boteco. E a Y Steak ficou em 3º lugar pela primeira vez que ela participou. Então já vem essa comida de boteco, né, que é um concurso, esse festival já há muito tempo, e a Y pela primeira vez, e pô, sensacional. Então parabéns ao Rafa, toda a equipe da Y Steak, são mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos que eles fazem, e também no restaurante, sexta, sábado e domingo, sempre um som ambiente e coisa boa de verdade, tá? Pra gente fechar aqui, falar da Baroni Transportes, que é aquela transportadora que você precisa de uma transportadora que tenha não só aquela logística, mas agilidade e com seguro, fale com a Baroni Transportes. E agradecer também, é claro, o Rogério Simão, arte finalista, sempre junto com a gente por aqui. Ronaldo, amanhã vai acontecer uma coisa muito importante na sua vida. Importantíssima. Né? Mais uma das coisas importantes na sua vida. E você sabe que eu sou muito fã da sua esposa também, a Ana sempre muito atenciosa comigo, Gigante. A Ana Cláudia sempre muito educada, e você vê quando ela fala, né, dessa felicidade do que vai acontecer amanhã, e muita gente às vezes não dá muita bola para isso, mas não é questão de um status, é questão de um reconhecimento por um trabalho que está sendo feito e muito bem feito aqui na cidade, principalmente no que diz respeito a uma das coisas mais importantes, que é a educação. Amanhã vai acontecer um evento onde o Ronaldo vai receber uma medalha, né? E vai ser agora um comendador, vai receber uma comenda nessa situação. Como é que você recebeu essa notícia, essa indicação, e como está já preparado o coração para esse evento de amanhã? Eu preciso respirar fundo. Eu preciso... Realmente, foi um grande presente, mas eu me sinto nessa posição como só a pessoa que vai estar lá sexta-feira amanhã para representar os verdadeiros responsáveis por essa medalha, por esse brasão e pelo título de comendador
da cidade riopretense. Eu fui surpreendido, nós temos um parceiro no colégio, nós temos muitos parceiros, e um deles, muito próximo da gente, é o vereador Jorge Menezes. Eu acredito que ele esteja já no 6º mandato. Por aí, eu acho. Ele é muito atencioso conosco, ele é um vereador que está muito conectado também com a educação. Ele sempre se preocupa muito conosco. E, eventualmente, a gente conversa para falar sobre educação. Eu estava com uma demanda, acho que não vem ao caso, mas eu precisava de uma agenda com o prefeito, com o nosso prefeito, o Coronel Fábio, né? Aí eu falei, Jorge, me ajuda, tenho 2 assuntos para tratar com o prefeito, tal. Eu estou com dificuldade em marcar agenda com ele, ele não me conhece, tal. Você me ajuda? Posso usar você como ponte, escada? Ele falou, pô, não. Ele foi lá e gentilmente falou com o prefeito e conseguiu abrir essa agenda para mim. E tá, por isso, Hamilton, era sobre isso. Sim. Jorge, me ajuda, porque eu preciso falar com o prefeito, eu tenho 2 demandas para tratar com ele sobre o colégio, e que uma sobre a parceria da iniciativa privada e o poder público, né, que eu acho que seria algo relevante para o prefeito, e se ele me daria alguns minutos, e um outro assunto era a manutenção, eu acho que da praça ao lado do colégio. E aí o vereador marcou o dia, seu Ronaldo, eu vou lá com o senhor, tal. Ok, e aí chegamos lá no gabinete do prefeito, esperamos, o prefeito muito gentilmente e cordialmente nos recebeu, só que o Jorge tinha um envelope na mão, o tempo todo conversando conosco e tal. Inclusive chegou no momento da nossa conversa, ele disse assim, olha, Ronaldo, o prefeito ele não tem o hábito de falar com empresários, com os vereadores juntos. Falei, não, tudo bem, eu gostaria muito que o senhor participasse da reunião, mas se o prefeito prefere dessa maneira, ele deve ter os motivos dele, e nós vamos respeitar essas questões. Quando chegou a nossa hora, fomos anunciados, entramos para falar com o prefeito, e eis que vem a surpresa, ele abre o envelope, e eu fico em choque, olha, porque nós estamos aqui para informá-lo de que o senhor vai receber uma data a confirmar, que nós entendemos que os serviços são extremamente relevantes para a cidade, que o que o senhor vem trazendo é propositivo, e nós entendemos o motivo pelo qual e acreditamos no seu processo de transformação da educação, e ficamos felizes por o senhor ter escolhido a nossa cidade, e por conta disso nós entregaremos ao senhor a medalha do brasão e o título de comendador. Inclusive o prefeito falou assim, puxa, Ronaldo, sinta-se muito orgulhoso, porque eu também tenho esse título. Isso. E pouquíssimas pessoas foram agraciadas com tal referência. Eu fiquei em choque e entendi o motivo, e ainda estou entendendo. O evento vai acontecer amanhã às 19 horas, vocês todos estão convidadíssimos para participar, e tem um auditório lá na Câmara Municipal para 200 pessoas. Posteriormente, nós ofereceremos um coquetel lá no colégio para que a gente termine com chave de ouro, né? Para que a gente finalize essa fase de muita surpresa. Eu ainda não tenho palavras. Para falar bem a verdade, eu vou estar lá amanhã, não sei o que eu vou falar ainda, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou ter que agradecer. Eu preciso agradecer aos ex-colaboradores, aos atuais colaboradores, aos professores, diretores, coordenadores, ao processo Shark Tank School, que trouxe luz e visibilidade. Eu não posso deixar de falar da Carol Pfeiffer, da Bianca e do Eliazar, e todo o time, né, do Nil, o Nil, que é um menino de ouro que acompanha eles, videomaker, entre outras tantas. Eu peço desculpa se eu estou esquecendo de alguém, mas podem ter certeza que amanhã eu vou tentar lembrar de todo mundo, e vou com uma colinha também na mão, e vou lá receber e vou representá-los. Ó, a Dani tá mandando aqui, a Daniele Baldini, muito orgulho em fazer parte da família Invictus, cada dia mais impressionada e grata por as minhas filhas estarem, né, lá no colégio. Ronaldo é um profissional e uma pessoa excepcional. A Fátima também dando muito boa sorte aí para você. A Samara tá mandando um alô aqui. Eu e a mãe estamos aqui em casa assistindo. Um beijo para vocês também. O Fernando mandando um abraço, falando que a Ana tem que estar lá ao lado na hora para poder fazer essa comemoração.
Eu queria te dizer, cara, que assim, a gente se conhece há pouco tempo, né? Tive o prazer de ir até o colégio, batemos um papo lá, guardadas as devidas proporções. Eu acho que aquilo que a Carol sentiu quando você falou com ela, eu acho que você deve ter sentido quando eu conversei com você sobre a nossa proposta. O podcast, ele é um caminho, ele é uma voz para que pessoas possam se comunicar, possam passar alguma coisa, principalmente de qualidade, e ter hoje o Colégio Invictus como nosso patrocinador aqui, acreditando nesse projeto, para mim é uma honra muito grande, agrega muito em relação a todas as marcas. Eu respeito todos os patrocinadores, todos os parceiros, mas quando tem alguém que está no meio da educação e acredita naquilo que a gente faz, então eu sou muito grato. Então eu queria te dizer que eu não tenho nada a ver com essa situação aí de entrega de medalha para você, mas fico muito feliz, de verdade, tá? Pelo reconhecimento, porque não é uma coisa assim, o cara trouxe uma empresa para a cidade, alguma coisa. Não, ele reconstruiu um colégio. Ele pegou uma educação que ele acreditava, aquilo que você tinha suas dores lá no passado, aquilo que você queria resolver, e hoje se tornou realmente, né, um cartão postal aqui. E todo mundo eu gostaria que todo mundo tivesse condições de estar hoje em dia com seu filho matriculado, aprendendo as coisas. A Flavinha trabalha comigo na rádio, o Gustavinho estuda lá no colégio. Você precisa ver a alegria que ela fala quando ele vai para a escola. Às vezes ela faz o vídeo, ele nem olha para trás, ele já quer entrar para o colégio e vai. Esse é o sentimento de pertencimento, né? É isso, cara, isso é incrível. Então, assim, parabenizar você por tudo que você está construindo, não só, isso aí eu acho que vem para poder, vamos dizer assim, é como se fosse uma cerejinha do bolo, né, por tudo que você está fazendo, um reconhecimento, mas parabenizar por você não ter desistido, seja do Colégio Invictus, ou ter corrido atrás para tentar trazer esse Shark Tank para cá, ido não só em relação ao esporte, né, mas não, eu quero montar uma coisa de qualidade para que ali possa sair. Já pensou, amanhã ou depois a gente está assistindo um jogo na TV e tem um ex-aluno do Colégio Invictus jogando aí no São Paulo, no Corinthians, ou fazendo algum outro esporte, um vôlei, alguma coisa nesse sentido. Então, sinta-se homenageado também aqui pelo nosso humilde podcast. Agradecer demais, parabenizar por tudo que você tem construído. E eu tenho certeza que isso é só o começo, porque você não para. Amanhã ou depois já vai estar trazendo uma novidade por aí. Com certeza, pode acreditar nisso. Obrigado pelas palavras carinhosas mais uma vez. Quero mandar um abraço aqui para o Fernando Castro, que está lá acompanhando o nosso podcast, para Dani, para Andressa, para Gabi, para Letícia, para o João, meu genro, a Fátima, que deve ser a colaboradora lá de casa, aos meus filhos, que provavelmente devem estar assistindo, mas tímidos e não estão escrevendo, a todas as pessoas que estão acompanhando, em especial a Samara, a minha irmã, né, e minha mãe, que estão também assistindo agora, e que infelizmente não vão poder estar com a gente amanhã, porque estão com conjuntivite. Olha aí. Mas pode ter certeza, Samara, eu estou aqui olhando nos teus olhos, tá bom? Olhando nos olhos da mãe, que eu vou estar aqui representando vocês também, com muito orgulho. Muito bem. Tá bom? Eu me emocionei um pouco. Deixa eu falar uma coisa que a gente está curtindo muito em casa. A farofa da nega. Oh, meu Deus do céu. Como é que faz para levar a farofa da nega lá para Santa Catarina? Pô, vamos fazer um contato aí, você já vamos organizar. Porque assim, nós recebemos carinhosamente e quando eu estou tendo oportunidade de almoçar em casa, eu digo, cadê a farofa da nega? Hoje é de limão, hoje é de banana, hoje é de bacon. Mas é diferenciada, né? Nossa, é super diferenciada. Incrível. Vou passar o contato da nega para você. Alguma coisa para levar a farofa da nega para Santa Catarina. Eu acho, inclusive, que não vai ficar nem em Santa Catarina, vai para o Brasil todo. tem que expandir. Ô, Ronaldo, obrigado mais uma vez pela presença. Parabéns aí mais uma vez por esse título sensacional. Obrigado aí por acreditar mais uma vez aqui do nosso podcast. A Andressa Rocha está aqui. Gugu é o nosso príncipe, deve ser o Gustavinho, deve ser o filho da Flavinha. Sim, da Flávia. E dizer que eu fiquei muito feliz também, porque dia 12, que é o Dia dos Namorados, vai acontecer a festa junina lá do Colégio Invictus, né? E nem falamos da maior festa junina para mais de 2.000 pessoas. É uma festa incrível.
Cara, vai ser sensacional. Até eu tava conversando com a Flavinha. Eu não sei se a sua equipe vai estar lá de marketing, a galera, para poder fazer as filmagens e tal. Pô, eu quero lá fazer um barulho também, de gravar alguma coisa. Você está convidadíssima, Milton, para montar. Porque vai ser sensacional. Eu não sei se você consegue montar um estúdio de podcast, porque o barulho vai ser ensurdecedor. Mas quem sabe montamos uma cápsula. Uma barraca do podcast. Imagina. Tem a barraca do Berna para a barraca do podcast. Olha o cara, monta uma cápsula e você fica ali e começa a pegar os pais. Olha aí, André, ó. A gente vai pra lá e já fica lá, Maria, já pega lá. Acho que eu já vou poder tá comendo as coisas já. Eu acho melhor. Porque assim, a comida é muito boa. Não, a gente vai falar muito sobre esse evento também aí. E logo, logo o Ronaldo volta aqui também, porque, ó, para você que tá acompanhando, para você que gostaria muito de dar um ensino de qualidade pro seu filho, logo, logo a abertura também da rematrícula, né? O pessoal pode trazer os seus filhos. Sim. Então, meio do ano agora, já aproveita para você proporcionar pro seu filho nada mais, nada menos do que o ensino de qualidade que o Colégio Invictus, ou Shark Tank School, está fazendo aí agora, ainda mais com o Legend Academy, um monte de coisa junto aí. Eu tô achando, não tenho certeza não, mas até o final do ano vai ter o 7º pilar. E aí a gente vai estar falando... Eu não tinha pensado nisso ainda. A gente vai estar falando sobre isso aqui. Forte abraço para você. Obrigado, Deus te abençoe sempre. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Ana, um beijão também. Muito obrigado por tudo, viu? Ana Cláudia, que é uma pessoa incrível, sensacional. E dizer que na próxima segunda-feira, para a gente fechar o mês de maio com chave de ouro aqui, vamos ter a presença da banda Maestric. É uma banda incrível, tá? Banda de rock, metal, e que canta só música em inglês. A galera faz sucesso no mundo inteiro e a gente vai ter a oportunidade de conhecê-los aqui, bater um papo muito bacana, tá? Vou tentar treinar o meu inglês aqui pra gente ver se a gente consegue falar alguma coisa. Opa, essa eu não vou perder, hein? Forte abraço para todos vocês, Deus abençoe a todos, até segunda. Valeu! Um abraço, gente!